O jornalista Ricardo Viel, leitor voraz e apaixonado, fez essas e outras tantas perguntas a um time extraordinário de 10 romancistas. O resultado são saborosíssimos diálogos sobre o fazer literário e o ofício da escrita. Essa é a apresentação do livro Sobre a Ficção, Conversas com Romancistas, do Ricardo Viel. E é esse o livro que eu quero comentar com vocês hoje. Olá, meu nome é Paulo Souza, sou escritor, dono e proprietário deste pequeno e modesto espaço dedicado à escrita, à leitura e à literatura. Caso você ainda não é inscrito, por favor inscreva-se, isso ajuda muito aqui a gente a estar crescendo, a estar alcançando novas pessoas. E caso você queira contribuir com o canal para que eu o monetize, por favor compre qualquer item da Amazon através do link que está aqui na descrição. Isso me ajuda muito. Antes de eu falar sobre o livro, eu quero ver se vocês perceberam, mas agora eu estou de aparelho. Eu ainda não botei a parte de baixo, mas eu ainda vou colocar. Então qualquer engasgadinha a mais, né, do habitual, ou então um chiadinho maior na minha palavra, é porque eu tô acostumando com essa tranqueira de metal aqui na minha boca. Os próximos vídeos vão ser piores, porque eu vou estar com a parte de baixo, então vamos com fé que tudo vai dar certo. Essa vai ser a primeira vez que eu comento sobre um livro de entrevistas aqui no canal, e eu não sei exatamente como eu vou fazer isso. E assim, para não ficar monótono de eu ficar trazendo aqui várias coisas sobre vários autores, eu separei aqui 5 respostas que mais me marcaram. Eu não vou falar sobre todos os autores, eu não vou falar sobre tudo que cada autor está falando, porque afinal de contas são 10 pessoas, cada entrevista tem uma média de 15 páginas, então é muita informação. Mas aqui eu já quero deixar registrado que esse livro aqui, para quem escreve, para quem quer entender mais sobre como é o fazer literário, leia. Ele é muito bom. Infelizmente ele é um livro exclusivo dos assinantes da TAG, né? TAG Experiências Literárias. Então você não vai estar encontrando ele facilmente em livrarias. Talvez você o encontre em sebos ou então em sites de revenda de livros usados. Se você o ver, pegue-o. As entrevistas são muito boas, de verdade. A primeira resposta que eu quero trazer aqui para vocês não é nem tanto sobre o fazer literário, sobre a ficção, mas um fato somente histórico, né, que eu achei muito importante trazer aqui pra gente, para estar abrindo esse vídeo falando sobre essas respostas dos autores. A primeira pergunta que eu quero trazer aqui para vocês, e a primeira resposta, é de uma autora chamada Rosa Monteiro. Ela é uma autora consagrada mundialmente, ela é espanhola, e o que eu vou falar aqui sobre ela não é muito bem assim sobre a escrita propriamente dito, mas é sobre uma curiosidade histórica muito importante para esses tempos que nós estamos vivendo. A Rosa Monteiro, ela tem uma tatuagem de lagartixa no braço dela, e para quem já leu alguns livros sabe que somente os livros autobiográficos dela, ou então os livros mais pessoais, ela sempre toca o assunto dessa tatuagem. E aqui não é diferente. Nessa entrevista ela fala sobre a tatuagem dela, e o entrevistador ele acaba perguntando se ela teria vontade de fazer uma outra tatuagem. E ela responde o seguinte: quero fazer mais uma, a última. Vou escrever na perna a frase "Ni pena ni medo". É um verso de um poeta chileno chamado Raul Zurita, um homem que foi preso durante a ditadura do Pinochet. Quando estava sendo torturado, em pleno horror, para fugir para esquecer, ele pensava que estava escrevendo poemas no céu, no deserto, nas montanhas. Então, quando acabou a ditadura, conseguiu um apoio e no deserto do Atacama, o mais árido do planeta, com uma retroescavadeira, fez uma espécie de linhas de Nazca. Cavou uma frase numa área de 3 quilômetros. Cada letra mede 400 metros de largura e 2 de profundidade. E só pode ser vista de cima. Faz uns meses fui ao Atacama e vi aquilo. Ni pena ni medo. Nem tristeza e nem medo. Essa foi a maior frase que um poeta chileno pôde escrever sobre uma época ditatorial, sobre uma época de torturas. Eu achei sensacional começar falando sobre isso. Para caso alguém tenha interesse de saber como é que é, eu vou colocar aqui agora a imagem dessa frase no deserto. E é interessante porque esse fato aqui eu já conhecia. Eu já havia tido contato com alguns poemas, né, do Raul Zurita, só que eu tinha me esquecido completamente desse fato marcante da poesia mundial. Um poema encravado na terra em referência a uma ditadura, a um ato de tortura, uma revolta poética contra esse momento.
Achei legal trazer aqui para a gente poder estar abrindo essas próximas 4 perguntas, né? Essas 4 próximas respostas. A próxima pergunta foi feita a um outro autor espanhol, o Javier Cercas. Não sei nem se eu pronunciei certo, mas vai assim mesmo. Em que o entrevistador pergunta para ele: então a literatura tem uma utilidade? E ele responde o seguinte, um pouco grande a resposta dele, mas é uma resposta incrível. É uma estupidez pensar que a literatura só serve para entreter. A má literatura, sim, mas obviamente ler Crime e Castigo te faz mais inteligente. Te prepara para muitas coisas. Obviamente é útil. Em breve publico um livro com as conferências que dei em Oxford, em que explico o seguinte: eu queria ser um escritor pós-moderno, entendendo a pós-modernidade como algo que começa na segunda parte de Don Quixote, que tem a sua origem remota lá mais recente em Borges. Meus heróis eram Borges, Calvino, Kafka, e continua sendo. Mas o pior das pós-modernidades foi criar essa ideia de que a literatura é uma coisa divertida, transcendente, que serve para passar o tempo, que é um jogo. Essa é a pior versão da pós-modernidade. Porque a literatura não é isso. A literatura é um jogo, mas é um jogo em que se joga tudo. Serve para mudar o mundo ou não serve para nada. Sei que sou antiquado, mas é pura verdade. Ou seja, eu não posso com romance para a crise migratória, que há na Europa, ou resolver conflitos. É absurdo pensar assim. Não é essa a maneira de mudar o mundo da literatura. Os textos mudam. O mundo mudando, a percepção do mundo do leitor. Ou seja, revolucionando por dentro, modificando, mostrando-lhe a realidade como é, desmascarando-a, mudando completamente a nossa visão das coisas. É o que dizia Kafka numa carta em que sempre cito. Abre aspas. Um bom livro tem que ser como um golpe no crânio, como um machado que rompe o mar de gelo que temos dentro de nós. Fecha aspas. E isso é o que fazem, e sempre fizeram os livros. Isso é para mim a grande literatura, ou se quisermos, a literatura comprometida. No sentido diferente da de Sartre. Dizer que a literatura não serve para nada é completamente estúpido. Os maus livros não servem para nada, mas os bons servem para tudo. Acho que não preciso falar mais nada, né, sobre essa resposta que o Cercas deu ao entrevistador sobre a utilidade da literatura. A terceira resposta que eu quero trazer para vocês é de Dulce Maria Cardoso. Ela tem uma maneira muito doida de escrever, porque ela tem a mania de escrever, apagar e tentar reescrever o livro de memória. E é que ela fala sobre um caso de quando ela descobriu que isso faz para ela bem na literatura. Quando ela escreveu um livro, perdeu o arquivo, ela teve que reescrevê-lo, né? E aí ela percebeu que essa técnica, né, podemos dizer assim, a ajuda muito. Eu estou trazendo isso aqui só para vocês verem que às vezes você acha que o seu jeito de escrever é esquisito, excêntrico, mas é o seu jeito de escrever. E se está dando certo para você, você tem que continuar. Então a pergunta do entrevistador foi: mas foi mesmo reescrever? Tentou recuperar o livro da memória, como tinha feito? E aí ela responde sobre essa descoberta que ela teve sobre essa maneira de reescrever de memória. Sim, como estava a trabalhar nele, tinha um livro muito presente. Agora, neste momento, não seria capaz de reescrevê-lo, mas naquela época estava muito fresco. Portanto, foi mesmo o que me lembrava. E depois percebi que gostava muito mais do resultado, porque tinha libertado uma série de coisas que não conseguia voluntariamente liberar. São coisas que até poderia achar que não estavam bem no livro, mas como tinha me dado tanto trabalho e custava se desfazer. Assim, com esse método, isso naturalmente vai embora. E tem outra coisa, é que como já conheço profundamente os personagens, enquanto nas primeiras vezes que escrevo estou à procura do que lhes vai acontecer, ali eu já sei tudo. E, portanto, ao escrever, estou acima de tudo preocupada com uma maneira de contar aquilo que já sei. Enquanto nas primeiras versões em que apago, mexo e modifico e vou guardando cópias e cópias. Ando à procura de quem são aquelas pessoas, de conhecê-las, não do que acontece em termos narrativos. Isso aqui é interessante a forma que ela pensa, porque é que ela basicamente diz: as primeiras escritas é aquelas escritas que eu crio a história, em que eu crio os fatos narrativos, em que ela realmente cria, né, tudo. Ao apagar e reescrever de memória, ela fica mais preocupada em contar aquilo que ela já sabe. Então a história acaba ficando mais
fluida, porque ela já sabe o que aconteceu, então ela fica mais preocupada em contar os atos, em contar o que aconteceu e o que lhe foi importante de memória. Vai ver, por isso ela é uma autora tão premiada. Essa próxima resposta que eu vou trazer, que é a penúltima, ela é do Bernardo Carvalho. Ela é um pouco polêmica. Eu não vou nem comentar muito, porque eu quero deixar você, né, que me acompanha aqui no canal, que também gosta dessa arte da escrita, gosta de escrever, para que você pense sem a minha influência, somente a influência do autor, sobre o que você acha desse assunto. A pergunta já diz tudo e a resposta eu acho que também é válida para a gente poder estar tendo essa reflexão. A pergunta do autor. Na Flip de 2016, você disse que não se importava com o leitor, que o que queria era fazer sua literatura. Essa frase gerou alguma polêmica na altura. Foi uma provocação? Era uma investida contra o que o mercado quer impor? A resposta do entrevistado. Quando digo que não penso no leitor, que não escrevo para o leitor, não estou ofendendo ninguém. Só estou dizendo que não vou me ater às demandas de mercado. Se todo mundo acha que a Terra é plana, não posso continuar pensando, e isso se tem uma intuição de que ela é redonda e que posso tentar de alguma forma chegar a esse conhecimento. A ideia do mercado é que você não pode dizer isso porque isso contrariaria o cliente, o leitor. Vou falar mais nada porque eu acho isso já muito polêmico. Eu tenho uma opinião sobre essa questão do mercado impor a gente a escrever determinados assuntos porque esses assuntos vendem, mas necessariamente não são os assuntos que o autor quer escrever. O que você pensa sobre isso? Polêmico. Para fechar bem essa questão dessas perguntas, se vocês verem aqui, o que eu mais tenho é marcação. Mas eu separei as 5 que mais me fizeram pensar. E essa daqui já é um questionamento que eu venho tendo há muitos anos. Feminista, sobre essa questão da mulher produzir literatura. E é isso, mulher produz literatura. E aqui eu tenho uma pergunta que eu achei muito importante. Eu não tenho o que falar muito, porque eu nunca sofri o que várias mulheres sofrem dentro do mercado editorial. Muitas mulheres sofrem de preconceito por escrever livros. Mas aqui tem uma coisa que eu acho legal ressaltar nessa última pergunta, nessa última resposta para esse vídeo. A autora, que vou estar falando aqui agora, ela se chama Tatiana Salim Levy. Eu não a conhecia, conheci através dessa entrevista. Eu já estou procurando livros dela para ler porque eu achei muito interessante o posicionamento dela. E é um posicionamento em que eu acredito que é o mais próximo do correto, né? Então vamos lá. A pergunta do autor do livro é: existe um rótulo dentro da literatura que é a da literatura feminina. Até há pouco isso era sinônimo de livros água com açúcar, mas hoje em dia já se usa também no sentido de uma literatura que aborda questões do universo feminino. Você aceita esse rótulo? No que a autora responde: quando se fala em literatura feminina, está se associando a uma literatura cor-de-rosa, porque quando se diz isso, o que se quer dizer é que a literatura pertence aos homens e depois há uma literatura, um subgênero, uma subliteratura que é a literatura feminina. Então, nesse aspecto, nesse sentido, não aceito para mim. E é o que eu penso também. Eu acho que quando a gente fala sobre literatura feminina, a gente está criando um subgênero que a literatura praticada de verdade, a alta literatura, é produzida por homens, e a literatura feminina é um subgênero onde as mulheres estão lá produzindo a literatura delas. Eu não gosto também muito como autora desse subgênero, principalmente de ver tantas mulheres no palco, tantas autoras incríveis falando que elas produzem literatura. A mulher não produz uma literatura feminina, a mulher produz literatura, assim como o homem também produz literatura. E é isso, entende? Eu acho que é esse o debate, é essa a igualdade. Não é separar uma caixinha para colocar a mulher porque ela também produz literatura. Não, é trazer ela para a literatura. Mulher e homem produzem literatura. Ponto. O tema, a forma, as abordagens, aí é inerente do que o autor ou a autora querem fazer com a sua literatura. Mas é isso. Essas foram as 5 perguntas, as 5 respostas que eu quis trazer sobre esse livro, sobre a ficção. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena seleção que eu fiz aqui para estar apresentando para vocês. Vocês tenham tido interesse de poder adquirir esse livro, principalmente para quem está estudando, para quem quer produzir literatura. Esse livro aqui me abriu muito os campos de pensamento, ouvir escritores e escritoras falando sobre os seus processos, falando sobre os seus questionamentos, falando como eles enxergam seus livros, para mim
Isso me ajuda muito a ressignificar e reenxergar aquilo que eu escrevi e aquilo que eu estou escrevendo. É um livrão que eu recomendo vocês lerem, principalmente para aqueles que querem produzir literatura. Muito obrigado para vocês que me acompanharam até aqui e até a próxima semana.